Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo mais uma vez, Gil Cipriano, comentarista oficial também, que vai falar aí tudo o que aconteceu nessa semana esportiva e também o que vai acontecer nesse final de semana recheado de grandes jogos, inclusive pela Copa América. A Copa América, como eu disse, né, aconteceu vários acontecimentos essa semana e uma delas foi a derrota da nossa seleção brasileira principal masculina, 1-0 para a Colômbia, e o Brasil aí, jogadores perdendo a cabeça, inclusive Neymar. O Brasil perdeu de 1-0, Neymar foi expulso após o apito final, né, após confusão com os atletas também da Colômbia, também um jogador da Colômbia foi expulso, mas mostrou aí a fragilidade que não conhecíamos na era Dunga. Realmente Neymar, quando não está bem, a equipe não vai bem. E a primeira derrota pós-Copa aconteceu, ainda bem que na primeira fase desta Copa América, que ainda pode perder. E pelo mesmo grupo da seleção brasileira, tivemos também ontem o Peru vencendo a Venezuela por 1-0, mesmo placar que a Colômbia derrotou o Brasil, e ajudou a seleção brasileira aí, que se mantém na liderança do grupo com 3 pontos, os mesmos pontos de Peru, Venezuela e Colômbia, todos aí com 3. Falávamos que o grupo da morte era o grupo B, mas o grupo C agora está encaminhando para a última rodada como o grupo da morte, tanto que as 4 equipes têm condições de classificação, lógico. Quem vencer os seus jogos estará na segunda fase da competição. Gil, é o que eu acabei de dizer, eu acho que a gente vem comentando, né, nos jogos e nos programas anteriores aí, que realmente o grupo de Argentina, Paraguai, Uruguai e Jamaica seria o grupo da morte. Porém, o que tudo indica, a Argentina deve classificar fácil e vai sobrar a segunda vaga Paraguai ou Uruguai. Jamaica, só se vencer a Argentina aí, mesmo assim não classifica, pode prejudicar só a Argentina. Agora o grupo C, o grupo do Brasil, realmente o Brasil com essa derrota pode se complicar. Pega a Venezuela na última rodada. O que a gente pode esperar aí dessa seleção que perdeu a cabeça, né? Os jogadores não foram bem na partida e agora sem Neymar. O que vai ser a seleção sem o Neymar? Boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Sem dúvida nenhuma, né? Esse jogo aí, quer dizer, a seleção vem nessa Neymar dependência, né? Porque você viu, os amistosos anteriores, em 10 jogos, o Brasil levou apenas 2 gols. E já nessa Copa América, em 2 jogos, já levou 2 gols e conheceu sua primeira derrota, aí, como você citou, na era Dunga. Tanto é que você vai ver, se o Neymar não está bem, como a gente falou no programa anterior, a seleção depende muito do Neymar. Se ele estiver bem, quer dizer, a equipe vai bem, vence o jogo, onde ocorre esse desequilíbrio. Só para você ter uma base, desde quando o Neymar estreou na seleção brasileira, quer dizer, os gols que ele fez, a participação dele, ele tem uma participação de 27,8% do Neymar na seleção. Enquanto que na era Pelé é o melhor jogador do mundo, que ele tinha no ataque junto com ele Jairzinho, Tostão, Didi, todas essas feras, a participação do rei do futebol, no desempenho dele de gols na seleção, era 20,1, quer dizer. Então você vê a diferença, quer dizer, como que essa equipe é totalmente dependente do Neymar. E o Neymar não estava numa ótima noite mesmo, então não estava percebendo, quer dizer, as jogadas parece que não dava certo, estava meio nervoso, e quer dizer, no final da partida aconteceu tudo que durante o jogo, esse nervosismo dele. E como você citou bem aí, que a gente sempre destacou aí no início do sorteio da Copa América, dos grupos, o grupo da Argentina, que seria o grupo da morte, o mais difícil até então, quer dizer, se hoje nós for analisarmos, a Argentina praticamente é que tem tudo para ficar em primeiro lugar entre as favoritas, porque ela pega a pior equipe aí do grupo dela, que é a Jamaica, que não conseguiu fazer nenhum gol, não conseguiu nenhum ponto na competição. E outra peculiaridade também, Valdinei, se a gente for analisarmos aqui, em 2011, foi a Copa América, assim, de todas as edições da 44ª Copa América, em todas elas edições, foi a única que teve uma peculiaridade, que após a primeira fase, já no início das oitavas do caso lá,
o que aconteceu? Equipes consideradas favoritas não classificaram. Só para você ter uma base aqui, ó. O Chile, ele perdeu de 2-1 para a Venezuela. Quer dizer, o Chile ficou para fora. O Brasil empatou 0-0 com o Paraguai, mas perdeu nos pênaltis. O Brasil ficou fora. A Colômbia perdeu de 2-0 para o Peru. Quer dizer, Colômbia fora. E a Argentina e Uruguai ficou 1-1. Só que nos pênaltis, os uruguaios venceram por 5-4. Então, quer dizer, só para você ver, né? Nessa fase, então, teve ó, Chile, Brasil, Colômbia e Argentina fora. E quem foi campeão foi o Uruguai. Ele venceu 3-0 o Paraguai. Essa Copa América foi disputada na Argentina e o Peru ficou em segundo lugar, vencendo a Venezuela por 4-1. E quem foi artilheiro da competição foi o Paulo Guerreiro com 5 gols. Quer dizer, então você vê, nessa edição, quer dizer, se aquela já chamou a atenção de vários pessoal pelo desempenho dessas equipes favoritas não conseguirem passar para a próxima fase, nessa está surpreendente. Tem certas equipes aí favoritas que poderão já sair nessa primeira fase. Com certeza, equipes, seleções aí favoritas podem realmente ficar de fora. Inclusive, nesta sexta-feira teremos, né, a continuação da Copa América com a terceira, né, iniciando a terceira rodada e última da primeira fase. Pelo grupo A, teremos 2 jogos, México e Equador. Lembrando que o México tem 2 pontos. Em caso de vitória aí diante do Equador, chega a 5 pontos. O que não pode acontecer é Chile e Bolívia empatarem, dependendo do saldo de gol. O México pode ficar de fora ou também classificar mesmo com a vitória e o empate dos demais. Chile e Bolívia jogam, os anfitriões, mais uma vez no Nacional em Santiago, né, Estádio Nacional de Santiago, contra a Bolívia. A Bolívia, que Marcelo Moreno, né, tem Marcelo Moreno lá, que jogou no Cruzeiro, né, na última temporada, e que, segundo ele, aí eu estava vendo nas matérias, está muito motivado, e a equipe da Bolívia quer mostrar realmente que tem sim um valor, né? Quer reconquistar o respeito no futebol sul-americano. Então nada melhor do que um bom resultado contra os anfitriões. Difícil, mas não impossível. Então eu gostaria que você também, Gil, comentasse aí sobre esses 2 jogos do grupo A. México e Equador, Chile e Bolívia. Lembrando que o Chile é o líder com 4 e a Bolívia vem em segundo também com 4. Quem será que passa nesse grupo, na sua opinião, Gil? Como você citou aí, a Bolívia vem motivada, né, Valdinei? Porque depois fazia 18 anos que não vencia um jogo oficial na Copa América, venceu por 3-2 o Equador, e agora, quer dizer, é um jogo dificílimo contra os anfitriões aí. Só que também o Chile, a Bolívia aí no caso, ela joga também o empate, dependendo como for, quer dizer, tem condições, porque também tem o terceiro melhor colocado. Os 2 melhores terceiros estarão na próxima fase. É um jogo dificílimo, só que a Bolívia sabe disso, sabe do seu adversário. Eu acho que hoje vai dar um empate, sim, Bolívia e Chile. Bolívia e Chile, empate, e México e Equador. O México é amplo favorito, apesar que a seleção B do México, o Equador vem com 2 derrotas, né, não vem fazendo uma boa campanha. Eu creio que o México é amplo favorito nesse jogo. E na sua opinião, então, México venceria e daria empate entre Chile e Bolívia, mas você preferiria quem aí passasse das 2 seleções para a próxima fase? O Chile, né? O Chile e o próprio México. E quem sabe a Bolívia também, dependendo da colocação dela, ela pode conquistar uma dessas 2 vagas de melhores terceiros. Com certeza Chile e Bolívia vai ser um grande jogo. A Bolívia, como eu disse, né, tentando reconquistar o respeito na América. Quem sabe agora essa oportunidade, né? Não pode desperdiçar. Tarefa difícil contra o Chile, mas não impossível. Pelo grupo B, teremos o complemento, né, a terceira e última rodada da primeira fase, neste sábado. E um grande clássico, Uruguai e Paraguai. Com certeza vai ser um jogo aí de sair faísca, como dizem, né? O Uruguai, que é o terceiro com 3 pontos, e o Uruguai sempre, né, classificando às vezes nos limites, e sempre uma equipe forte. O Paraguai também é uma equipe surpreendente, vem jogando bem, e vai enfrentar, portanto, o Uruguai. O vencedor dessa partida com certeza estará na próxima fase. E eu acho contra a Argentina, que não tem, né, outro resultado a não ser vitória contra a Jamaica. Jamaica que não venceu nenhuma.
A Argentina é líder com 4. Para a Argentina ficar fora, tem que perder da Jamaica, e o Uruguai precisa vencer o Paraguai com um saldo bom para o Paraguai ficar em segundo lugar, ultrapassar a Argentina no saldo de gols. Então, muito difícil aí a Argentina ficar de fora. Gostaria também que você opinasse sobre esse grupo, que era o chamado grupo da morte, mas está, para mim, decidido aí. A Argentina já está lá, só fica realmente entre Uruguai e Paraguai essa segunda vaga, Gil. Sem dúvida nenhuma. Se a gente for analisarmos aí, quer dizer, a Argentina aí já vai ser a melhor equipe dessa primeira fase, porque ela pega um adversário teoricamente fácil, sem muita expressão no futebol, e tem ampla chance de ganhar, e ganhar bem, e ficar em primeiro lugar no seu grupo e também no geral da competição. Aí, como você citou bem agora, Uruguai e Paraguai, o Uruguai, no futebol, o momento é melhor do Uruguai, só que o Paraguai também, quer dizer, uma equipe aí que empatou com a Argentina, está perdendo de 2-0, empatou 2-2 com a Argentina, vem forte aí também. E como você citou, o Uruguai aí é igual a Itália quase na Copa, né? A Itália, sempre chega desacreditado, vai empatando aos trancos e barrancos, se classifica ali talvez na última vaga, por causa de saldo de gol, essas coisas. Só que depois, quando chega na reta, é complicado, né? Os uruguaios são muito complicados, sim. Quer dizer, Argentina primeiro, e esse jogo aí para mim é muito difícil. O momento é melhor do Uruguai, mas eu acho que o jogo aí vai ser um empate. É um empate, portanto, aí na opinião do Gil, entre Uruguai e Paraguai. O empate faria o Uruguai chegar a 4 pontos. Lembrando que são 3 grupos, os 2 melhores de cada grupo se classificam. No momento, estariam classificando, né, para a próxima fase Chile e Bolívia, Argentina e Paraguai, Brasil e Peru. Porém, teremos 2 vagas dos 2 melhores terceiros colocados. Então, Venezuela, Colômbia ainda com chances de classificação, ambos têm 3 pontos. Uruguai também tem chances, tem 3 pontos ainda nessa rodada. E o México também, que é o terceiro, tem 2 pontos aí. Então, uma briga boa, com certeza teremos grandes equipes na próxima fase de mata-mata, que serão as quartas de final. E para complementar a terceira rodada, pelo grupo 3, né, o grupo C, teremos Colômbia e Peru. Colômbia, que venceu o Brasil mesmo com a vitória, é o último colocado do grupo C, porém, lógico, todos com 3 pontos. E o Brasil pega a Venezuela, que é o terceiro também com 3 pontos, assim como o Brasil, e o Brasil precisando da vitória. Em caso de empate, pode aí sim classificar, mas corre um sério risco, né, por questões de saldo de gols. Então, fica a nossa torcida que realmente a seleção brasileira se acerte agora sem Neymar. Quem será que vai entrar na vaga de Neymar, Gil? Será que teremos surpresas aí, Robinho, né, o Felipe, Coutinho? O que esperar também da nossa seleção brasileira, que após essa confusão, né, com o Neymar, já havia levado um cartão amarelo no jogo, levou um vermelho direto após a partida, vai ficar aí, portanto, 2 jogos, já tinha um amarelo numa partida, outro amarelo, deu a suspensão do jogo contra a Venezuela, e o vermelho vai o suspender ainda na próxima fase, caso a seleção passe. Então, será que a seleção consegue essa classificação ou perde para a Venezuela e já dá adeus na primeira fase, Gil? Quer dizer, se a gente não conseguir classificar esse grupo aí, teoricamente, para nós aí, analisarmos a Colômbia, que seria o adversário mais difícil do Brasil, e tanto é que você falou a classificação, é o último da chave, só que todos têm 3 pontos, todos têm condições de classificar, e cada um depende de você, quer dizer, isso que é mais importante. Agora, para essa vaga do Neymar aí, eu acho que o Dunga teria que mexer na equipe. Eu trazia o Everton Ribeiro para o lugar do Neymar, sacaria o Fred e colocaria o Robinho ali. Porque, quer dizer, o Robinho, quer dizer, foi até surpresa nesse jogo aí de quarta-feira, o Robinho não tem entrado. Agora eu não sei também as condições físicas do Robinho. A gente está citando aqui, mas de repente, nas últimas partidas do Santos, sempre saiu com algum tipo de lesão. Na seleção também chegou lá, está lesionado. Então a gente não sabe as reais condições do Robinho, para criticar o Dunga, né? Mas para mim já teria que ter essas mudanças sim. Eu acho que o Everton Ribeiro aí, eu acho que é a pessoa mais indicada para essa vaga do Neymar, e o Robinho ali na frente. E se a gente não conseguir classificar num grupo aí que tem Venezuela, Peru,
Então é melhor ficar para trás mesmo, porque já vai passar vergonha na próxima fase. Realmente, se o Brasil não conseguir aí um bom desempenho, né, já diante da Venezuela, pode, lógico, classificar, mas vai passar sufoco na próxima fase, podendo pegar aí já Argentina, Uruguai, então Chile, então jogos complicados que o Brasil precisa, né, a seleção brasileira precisa realmente se focar se realmente quer o título da Copa América. Acho que está jogando pouco do que realmente deveria estar jogando. Inclusive a gente falou aqui dos possíveis substitutos de Neymar. Temos uma manchete aqui do Globo Esporte que Robinho, Coutinho, Tardelli e Douglas Costa são os candidatos aí preferidos de Dunga a assumir a vaga de Neymar. O Gil citou o Everton, né? Everton Ribeiro também seria uma ótima opção. Então cabe ao Dunga escolher a melhor opção. Quem sabe substitui bem e faça o que o Neymar não fez no último jogo e faça gols, decida e classifica a seleção para pegar moral na competição, que também está faltando, né? Venceu o primeiro jogo, mas muito contestado, 2-1 diante do Peru, com um sufoco danado. Então precisa melhorar muito essa seleção. Havíamos dito, inclusive, né, após o primeiro jogo, se quisesse classificar bem, ir bem para a próxima fase, tinha que vencer bem a Colômbia e convencer. Infelizmente perdeu e deu no que deu, ficou sem o Neymar aí por 2 jogos. Então agora vamos ver aí o que a seleção é capaz de fazer sem o craque Neymar. Fica a nossa torcida. A seleção brasileira, portanto, jogará no domingo contra a seleção da Venezuela. Então a gente vai falar agora de Mundial Sub-20, seleção brasileira masculina, porém a garotada Sub-20, que diferente da seleção principal está fazendo bonito. O Mundial que está acontecendo na Nova Zelândia está na final e vai enfrentar a seleção da Sérvia. O jogo será nessa madrugada de sexta para sábado, às 2 horas da manhã do sábado, portanto, Brasil e Sérvia nesse dia 20 no sábado. A disputa do terceiro e quarto será hoje às 22 horas e 30 minutos entre Senegal e Mali. O Brasil eliminou o Senegal e a Sérvia eliminou o Mali. 2 equipes africanas disputando o terceiro e quarto, e Brasil e Sérvia disputando a grande decisão do Mundial Sub-20. Gil, a seleção brasileira Sub-20 poderia estar no lugar da principal, né? Acho que poderia dar mais trabalho para os seus adversários, né? Quem sabe aí teremos já o primeiro título do ano das seleções brasileiras, né? O que esperar dessa final também? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a seleção é Sub-20 que na primeira fase venceu todos os seus jogos, foi a melhor equipe aí entre todas as seleções. Na segunda fase eliminou o fortíssimo Uruguai, eliminou Portugal, que era sério candidato também. E o que é mais importante, aí no jogo venceu depois o Senegal por 5-0, quer dizer, e vem jogando bem. Isso que, e agora, quer dizer, com essa final aí, no caso, o Brasil busca o Hexa. Tem amplas condições de vencer, né? Desde que jogue sério, jogue para frente, o Brasil tem amplas condições de vencer sim a Sérvia. E eu acho que esse Hexa aí está mais perto aí da Sub-20 do que a principal. Com certeza o Hexa virá para a Sub-20, se tudo ocorrer bem nesse jogo, portanto, diante da Sérvia. O Brasil aí que vem treinando firme e já é uma das surpresas aí que poderá ser aí titular contra a Sérvia nessa grande decisão. Já havia sido titular contra o Uruguai e Portugal, mas sentiu cansaço físico e não enfrentou o Senegal. Com sua volta, a seleção deve entrar em campo contra a Sérvia com a seguinte escalação: Jean no gol, João Pedro, Marlon, Lucão e Jorge. No meio, Danilo, Jajá e Bosquilha. Na frente, Gabriel Jesus, Jean Carlos e Marcos Guilherme. Este, portanto, é o possível time titular. Brasil e Sérvia, portanto, 2 horas da manhã, horário de Brasília. Vale a pena acordar aí para acompanhar essa seleção. Quem sabe poderá nos dar essa alegria do primeiro Hexa no futebol masculino. Fica a nossa torcida e no programa de segunda-feira vamos frisar aí todos os destaques desses jogos
inclusive os da Copa América que acabamos de citar. Ainda falando de seleção brasileira, vamos falar agora da feminina. Seleção principal feminina classificou bem em primeiro lugar no seu grupo e está nas oitavas de final. As oitavas, inclusive, todos os jogos já decididos, todos os confrontos, e o Brasil pegou um chaveamento aí difícil, né? Vai ter pedreiras agora pela frente, né? O Brasil de Marta e companhia terá agora a Austrália pela frente. O jogo será no domingo, às 14 horas, horário de Brasília. Brasil e Austrália, portanto, e caso o Brasil passar pela Austrália, vai enfrentar aí nada mais nada menos que Japão ou Holanda. Japão, que é atual campeão mundial. Então a equipe do Japão vem forte também, classificou bem, primeira do seu grupo, e pode ser sim um grande desafio para a nossa seleção na próxima fase. Os outros jogos das oitavas de final são os seguintes: China vai enfrentar Camarões, Estados Unidos contra Colômbia, Alemanha e Suécia, França e Coreia do Sul, Noruega e Inglaterra, e Canadá e Suíça, além dos dois que eu já havia dito, né? Brasil e Austrália, Japão e Holanda, que serão os próximos adversários aí. Caso Brasil passar, Japão passar, teremos um grande jogo já nas quartas de final. Também fica a nossa torcida. Será que a seleção feminina, Gil, passa bem pela Austrália e vai forte para enfrentar aí, quem sabe, o Japão? É um grande desafio, mas eu acho que nada melhor aí do que tirar grandes seleções para pegar moral, né, nessas retas finais. Lembrando que perdeu, está fora. Pode ir para a prorrogação, para os pênaltis, porém o que vale aí é a classificação. Fica a nossa torcida também para a feminina, né? Se a gente for analisarmos aí essa Copa do Mundo aí feminina de futebol, quer dizer, são equipes equilibradíssimas, porque o Brasil, nós acompanhando os jogos do Brasil, joga bem, é uma equipe boa, que tem a marca com 5 conquistas do melhor do mundo, só que o Brasil não conseguiu o título. Só para você ver como há um equilíbrio aí, e é uma competição muito difícil. Agora, nós vamos enfrentar as australianas, que na primeira fase, ela estava no grupo dos Estados Unidos. Ela classificou em segundo lugar do grupo, e no confronto direto aí contra os Estados Unidos, ela perdeu de 3-1. Só que, volto a falar, entre as Copas anteriores aí que o Brasil participou, na próxima fase, se for compararmos aí, apesar de pegar uma equipe difícil que é a Austrália, é considerado hoje, assim, de todas as fases que o Brasil passou, a fase mais, assim, o adversário mais, teoricamente, mais fraco que o Brasil pegou. E tanto é que o técnico Vadão aí também, vamos louvar o trabalho dele, está fazendo uma mesclagem aí de jogadoras jovens com essas veteranas. Só para você ver na seleção, nós temos a Andressinha tem 20 anos e a Andressa Alves 22 anos. A Marta 29, a Cristiana 30, né? A Formiga 37. Então, quer dizer, ele está fazendo o quê? Ele já está preparando esses jovens aí para o futuro, porque logo aí a Formiga, a própria Cristiane aí vão parar de jogar futebol. Então a gente já está fazendo essa mescla aí e se preparando a seleção. Agora, a única dificuldade que a gente vai ter, né, Valdinei, que dificilmente a gente vai conseguir outra Marta aí nesse... E a Marta também logo para, né? 29 anos, quer dizer, provavelmente 1 ou 2 mundiais, aí provavelmente ela deve parar. Quer dizer, aí a maior dificuldade nossa aí vai ser essa daí mesmo, encontrar uma substituta à altura da Marta. Mas só que o Vadão aí, volta a falar, está fazendo esse trabalho aí já, preocupado aí, quer dizer, já buscando jovens aí, preparando aí com essas consideradas veteranas, para quê? Para um futuro aí, a gente não ficar aí, quer dizer, perder esse prestígio que nós temos no futebol feminino, né? Com certeza não pode deixar apagar aí esse prestígio que a seleção feminina de futebol tem em toda a sua era, né? Até hoje, sempre chegando bem nas competições. Faturou, né, o Pan-Americano, falhou em algumas, lógico, faltou aí algo mais, porém, quem sabe nesse Mundial aí, o Brasil surpreenda e elimine seus adversários aí, e o próximo é a Austrália, portanto, no domingo às 14 horas. Fica a nossa torcida também. Na segunda, vamos falar esse resultado e os demais das oitavas de final que acontecem, já começam os jogos
neste sábado, com China e Camarões, Alemanha e Suécia. Também no domingo teremos França e Coreia do Sul, além de Brasil e Austrália. No domingo também teremos Canadá e Suíça, né? Canadá, que é anfitriã, enfrentando a Suíça, que aplicou a maior goleada, né, da primeira fase, 10-0. Então, grandes jogos reservando aí para o futebol feminino, né, o Mundial Feminino de Futebol. Segunda, portanto, vamos entrar nesses detalhes e todos os resultados. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo o que vai acontecer nesse final de semana esportivo em Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A e também do Paulista da Segunda Divisão. Até já! A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Vamos falar agora, nesse segundo bloco, sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Para começar, portanto, Série B, que teve início a 8ª rodada
na terça-feira com 2 jogos, Náutico 1, Paysandu também 1 e Luverdense 0, Criciúma 1. A sequência dessa 8ª rodada se dá início hoje, sexta-feira às 19h30, teremos Paraná Clube e Mojimirim. Também nesta sexta, Sampaio Corrêa e Bahia. Ainda na sexta, Botafogo do Rio e Boa Esporte Clube. No sábado, Vitória da Bahia contra o ABC. América de Minas contra o Atlético Goianiense. O Ceará encara o Santa Cruz. O Bragantino faz o clássico paulista contra o Oeste de Itápolis. E o CRB enfrenta o Macaé, fechando aí, portanto, a 8ª rodada da Série B. O Botafogo lidera com 19 pontos. O Náutico, segundo, já jogou, empatou em casa, tem 17. O Paysandu, em terceiro, também já jogou, tem 16. O Sampaio Corrêa é o quarto, tem 14 pontos. Então, em caso de derrota do Botafogo e vitória do Sampaio Corrêa ou do Bahia, né, que ambos aí, o Bahia é o quinto também com 14 pontos, ambos com 14, o máximo que chegam aí seus adversários é a 17, ainda fica líder mesmo se o Botafogo perder, portanto, e Sampaio ou Bahia vencerem, chegam a 17, empatando com o Náutico. Então, liderança boa para o Botafogo, que pode ser ampliada, né, em caso de vitória, chegaria aí a 22 pontos, abrindo já uma folga, né, 5 pontos para o vice colocado. Então, o Botafogo também aí podendo deslanchar na Série B. Na zona de rebaixamento temos Boa Esporte Clube com 5 pontos, o Santa Cruz com 5, Ceará com 4 e o Mojimirim com 3. Então, rodada eletrizante, né, Gil? E quem sabe os paulistas aí podem dar um respiro a mais. O Oeste Bragantino, vai ser prejudicado, ou podem se abraçar aí no empate, que não vai ser bom para nenhum dos dois. Já o Mojimirim, que é o lanterna, pega o Paraná Clube. Quem sabe se redime fora de casa. Jogo difícil, mas não impossível. E o líder Botafogo, como eu disse, né, pode abrir já uma folga grande de 5 pontos na tabela. O que esperar dessa 8ª rodada, o complemento da Série B, Ju? Nesta rodada aí, como você citou, o Botafogo tem amplas condições de vencer, porque vai pegar aí o Boa Esporte, que é o 17º. Quer dizer, se o Botafogo vencer e ampliar sua vantagem sobre o segundo colocado, quer dizer, no início de campeonato é muito importante isso aí. O outro jogo aí que se citou também é esse clássico paulista. O Oeste é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Quer dizer, se o Oeste aí chegar a perder um próprio empate lá, dependendo dos resultados aí, pode configurar entre no Z4. Quer dizer, então o Oeste, só a vitória eu acho que interessa para o Oeste. E o Mojimirim vai enfrentar o Paraná vem de uma campanha regular, e o Mojimirim também só a vitória interessa, porque é o último colocado aí, quer dizer, precisa acordar no campeonato, porque senão logo não dá mais tempo de reagir. Aí tem essa disputa também direta aí pela 4ª posição entre Sampaio e Bahia, ambos com 14 pontos, e também Vitória e ABC, uma disputa direta aí o Vitória é o 8º, o ABC o 9º. E na zona do rebaixamento aí também tem o Ceará, que até o momento aí não se encontrou no campeonato, é o 19º, vai enfrentar o Santa Cruz, que é o 18º. Uma disputa direta aí, porque quem vencer aí, dependendo das combinações de resultado, pode sair desse Z4. Mas a tabela, o momento é tudo favorável ao Botafogo. Pega um adversário teoricamente fraco na zona do rebaixamento, e caso vença, vai ampliar sua vantagem aí nessa rodada, né? Com certeza, Gil, Botafogo aí com amplas condições de já disparar na liderança, abrir 5 pontos para o vice colocado, que no momento é o Náutico, mas pode ser aí o Bahia ou o Sampaio Corrêa em caso de vitória de uma das duas equipes, que chegariam a 17 pontos também. Então fica aí o nosso aguardo também sobre essa rodada, essa 8ª rodada da Série B. Segunda-feira vamos falar para você todos os resultados e também a nova classificação. Quem sabe os paulistas aí consigam subir também na tabela. Fica a nossa torcida.
Campeonato Brasileiro agora da Série A. Série A também que está na 8ª rodada, né, assim como na Série B. E teve um jogo abrindo a 8ª rodada no meio de semana entre Figueirense e Internacional. O jogo foi nesta noite de quinta-feira e o jogo acabou 0-0, sem nenhum gol para cada lado. E com o empate, o Internacional se manteve aí na 11ª colocação com 10 pontos e o Figueirense na 15ª com 9 pontos. Um resultado aí ruim para o Figueirense, que está à beira aí do precipício, né, 2 posições acima da zona de rebaixamento, e o Internacional, que acabou também se estacionando no meio da tabela, não conseguindo aí subir, chegar além. Lembrando que o Internacional está na Libertadores, então mostra que realmente é forte equipe, a candidato aí também ao título, porém no Brasileirão ainda não se encontrou. Mas muitos jogos teremos ainda pela frente. Inclusive, neste final de semana, o complemento desta 8ª rodada, com clássicos. Santos e Corinthians vai abrir aí a continuidade da 8ª rodada. O jogo será neste sábado, na Vila Belmiro, às 16h30. Santos, que está hoje na zona de rebaixamento, é o 17º, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos ganhos, e o Corinthians, que está no G4, em 4º lugar, com 13 pontos. Então, um jogo de extremos que tudo, lógico, pode ser mudado, né? O Santos, mesmo estando na zona de rebaixamento, sabemos, clássico é clássico, né, Gil? Então, Santos e Corinthians para você, é algum favorito, mesmo com essas condições na tabela? Ou o Santos aí pode, por estar jogando em casa e mesmo na zona de rebaixamento, surpreender o adversário, que é o Corinthians, nesse clássico paulista, reeditando aí a semifinal não, né? A final do Paulista do ano passado, né? Foi ano passado, Corinthians e Santos jogou, né, a final o ano passado ou não? No ano passado quem foi campeão foi o Ituano. É, o Corinthians e Santos sempre tem feito bons jogos. E o Santos tem levado várias vezes a melhor. Está sem Robinho, mas o Corinthians também está sem Paulo Guerreiro, sem Emerson Sheik, que não estão mais na sua equipe. O que você acha que sai nesse jogo? Empate, vitória para qual lado, Gil? Se for analisarmos aí, o momento é propício ao Corinthians, que depois de 2 vitórias seguidas aí contra o Joinville, lá em Santa Catarina, e contra o Internacional no seu estádio, quer dizer, o time já é o 4º colocado. O Santos, não vejo outro resultado aí se não for a vitória, porque é o primeiro, como se citou, aí da zona do rebaixamento. A equipe também é muito dependente do Robinho, que você pode ver. No Campeonato Paulista, a gente acompanhou o Santos com o Robinho em campo. Era um time, sem o Robinho era totalmente outro time, era um time mais frágil. O momento é propício ao Corinthians, mas se tratar de clássico e Vila Belmiro, quer dizer, o Santos tem condições de vencer o Corinthians sim, mas eu acho que é um jogo aí para dar empate. Tá aí na opinião do Gil, um empate, né, nesse clássico. E o Leozinho, acho que vai de vitória do Corinthians, Leozinho? Vai do que? Do Santos, então? Empate, Leozinho. Mais uma vez o Leozinho vai de empate. Santos e Corinthians, portanto, na opinião dos dois, empate. Eu acredito que o Santos possa vencer essa partida por estar jogando na Vila Belmiro. Mas vamos esperar também na segunda-feira, vamos ver aí e passar para você o resultado. Outro grande jogo da rodada neste sábado é entre Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo será no Maracanã. O Flamengo aí, que está uma posição acima da zona do rebaixamento, enfrenta o Atlético Mineiro, que está na 6ª colocação com 11 pontos. Também teremos neste sábado Sport de Recife contra o Vasco. O Vasco da Gama em situação complicada, né? 3 pontos apenas, 3 empates, não venceu ainda no campeonato e vai pegar o Sport, que está invicto, né? Não perdeu nenhuma, só venceu e empatou. Venceu 4, empatou 3. Então é um jogo também dos extremos nesta rodada. Sábado também ainda teremos Grêmio e Palmeiras, outro grande clássico, né, histórico entre Grêmio e Palmeiras. O jogo será na Arena do Grêmio, às 21 horas, portanto, do sábado. O Grêmio, que está
em sétimo lugar com 11 pontos e o Palmeiras na 13ª colocação com 9. No domingo, às 11 horas da manhã, Cruzeiro e Chapecoense. O Cruzeiro, que vem subindo e muito na tabela após a chegada de Vanderlei Luxemburgo, está já na 10ª colocação com 10 pontos. Encara, portanto, no Mineirão a Chapecoense, que está na 12ª colocação com 9. Um ponto apenas separando os dois aí. Um jogo quase que direto também por vaga, por classificação na tabela. O líder São Paulo joga no Morumbi contra o Avaí. Particularmente é um jogo teoricamente fácil para o São Paulo. Tem tudo para manter aí a sua liderança. Tem hoje 16 pontos. Em caso de vitória sobre o Avaí, que é o 9º e com 11 pontos apenas, o São Paulo pode até abrir uma certa vantagem, desde que o Atlético Paranaense não tenha um bom resultado na Arena da Baixada, onde vai enfrentar o Coritiba. Difícil também, né? O Atlético deve vencer o Coritiba também, na minha opinião. Coritiba que não está bem, 18ª colocação com 3 pontos, e o Atlético Paranaense é o segundo com 15. Mas sabemos como é a competição, tanto o Avaí quanto o Coritiba podem surpreender em seus adversários, né? Campeonato Brasileiro, né? E ainda encerrando a 8ª rodada, no domingo à tarde teremos Joinville e Goiás. Joinville, que é o lanterna, o Goiás é o 14º colocado. Olha o Goiás, hein? Estava na liderança nas primeiras rodadas, já está na 14ª colocação. O Campeonato Brasileiro é emocionante por isso, né? Numa rodada você está bem, na outra também, de repente começa a cair de produção, ou então a equipe está lá embaixo, sobe. Então é empolgante o Campeonato Brasileiro por esses feitos que as equipes demonstram durante a competição. E encerrando o jogo na quarta-feira apenas, no Maracanã, Fluminense e Ponte Preta. Então o encerramento só na quarta-feira entre Fluminense, que está hoje na 8ª colocação, contra a Ponte Preta, que é a 5ª colocada com 13 pontos. Fluminense tem 11. Então um jogo também aí muito empolgante entre Fluminense e Ponte, apenas na quarta, encerrando a 8ª rodada. Gil, falei todos os jogos, o pessoal de casa também acompanhou, também juntamente aí com as suas classificações, né, de cada equipe. Essa rodada promete muito aí, Palmeiras e Grêmio, né? O jogo será na Arena do Grêmio, você palmeirense. Gostaria que você falasse também nesse jogo do clássico paulista, né? Já falamos, Flamengo e Atlético. Teremos também Fluminense e Ponte Preta só na quarta-feira, uma rodada que pode ter grandes mudanças na tabela, né? Sem dúvida nenhuma, se a gente for analisarmos aí, esse campeonato aí, quer dizer, os paulistas aí tá tendo um desempenho até de bom para ótimo, porque o São Paulo é líder, o Corinthians é o 4º, a Ponte é o 5º, aí o Palmeiras na 13ª, quer dizer, que não está bem, e o Santos na zona do rebaixamento, quer dizer, só o Palmeiras e o Santos aí que vem, quer dizer, manchando essa participação dos paulistas, enquanto que os outros 3 não, vêm super bem na competição. Esse fim de semana vai ter rodadas emocionantes, onde o Flamengo aí, provavelmente deve ter a estreia do Sheik, contra o difícil, o time do Atlético Mineiro, um time muito bom, sério candidato também. O Sport, que pode afundar ainda mais a crise do Vasco. O Vasco, como você falou aí, não venceu no campeonato ainda, e o Sport é o 3º. E nesse jogo aí, Grêmio e Palmeiras, que o Palmeiras agora oficializou isso, a 24ª contratação, que é o argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios, que em 2008 ele superou o CR7, jogando pelo Cobreloa do Chile. Ele fez 37 gols em 38 jogos, quer dizer, ele foi condecorado aí como o artilheiro daquele ano do mundo, enquanto o Cristiano Ronaldo fez 31 gols em 34 jogos. Aí tem aquele prêmio lá que é da Federação Internacional da História e Estatística de Futebol. Eles sempre premiam o jogador que fez mais gols durante o ano, mas sim, gols considerados. Não adianta que nem você pegar aí, a gente pega que nem alguns campeonatos, Libertadores, que a pessoa é artilheira com 5, 6 gols, que nem a Copa do Mundo. O James Rodrigues foi artilheiro lá, me parece, com 6 gols. Então, quer dizer, não é um desempenho bom. Quer dizer, esse instituto premia quem faz gols assim
destacável, quer dizer, praticamente quase todos os jogos, esse Lucas Barros fez gol, só não fez em um, assim, se for ver a média. Uma média muito boa, que ele vai integrar aí o Palmeiras aí após a Copa América, a 24ª contratação do Palmeiras, e que estreia aí contra o Grêmio, o técnico Marcelo Oliveira. Também temos aí, como você falou, o líder São Paulo, que vem enfrentar o Avaí, que é o melhor catarinense na competição, em 9º lugar, só que também eu vejo que não é um adversário difícil para o São Paulo. O São Paulo tem amplas condições de vencer, e como eu falei, como a gente citou do Botafogo na Série B, o São Paulo tem chances aí com a vitória de ampliar aí a sua distância para o segundo colocado. Temos também aí um clássico paranaense, né? Atlético e Coritiba. E o Coritiba, até o momento, o Coritiba tem 3 pontos, está na zona do rebaixamento, ele só venceu um jogo, venceu na segunda rodada o Grêmio por 2-0 e perdeu os outros 6 jogos. Como a gente citou aí no início do campeonato, Coritiba é uma série equipe ao rebaixamento. E tanto é que até o momento, aí na 8ª rodada, vem demonstrando isso, né? 6 derrotas e uma vitória, quer dizer, então é uma campanha aí que credencia essa equipe aí a ser séria candidata a ser rebaixada. Com certeza. O Joinville também não é diferente, está na lanterna, que pega o Goiás aí, que, como você citou aí no início do campeonato, estava liderando, estava no G4, só que agora a equipe não passa, depois de algumas rodadas aí, já caiu aí para o 14º lugar, quer dizer, enquanto outras equipes se manteram lá, o Sport se manteve, a própria Ponte Preta está se mantendo ali entre os primeiros colocados, o Goiás não, vem num certo declínio. E outro jogo de quarta-feira é emocionante, esse jogo aí do Fluminense, que é o melhor carioca da competição, que é o 8º, pega a Ponte, que está em 5º lugar, quer dizer, dependendo aí o jogo do Corinthians aí contra o Santos, e um resultado lá bom da Ponte, ela pode até tirar a vaga do Corinthians e configurar no G4, quer dizer, é uma rodada emocionante aí, com clássicos, com jogos aí que pode ter alternância aí tanto no G4, né, Valdinei, como no Z4. Com certeza, Campeonato Brasileiro da Série A fervendo, com grandes jogos. Na segunda-feira, né, vamos falar todos os resultados, também a classificação atualizada, e é lógico, a gente sempre torce para que vença o melhor. Por mais que a equipe esteja jogando fora ou em casa, acho que o futebol é isso, quem jogou bem merece vencer. Lógico, nem sempre também é assim, né? Mas fica a nossa torcida para as equipes paulistas. Lembrando, teremos o clássico amanhã. Santos e Corinthians, o jogo será na Vila. E quem será que vai ser vitorioso? Na sua opinião, então, Gil, empate. Na do Leozinho, empate. Na minha, eu vou apostar. Não seria uma aposta, mas eu acredito que o Santos, por fator casa, pode vencer aí. Vai vencer, se vencer, apertado. Mas é lógico que vocês falaram, o empate aí é um resultado no qual mais cabe para esse jogo, né? Pela rivalidade, né? Pela intensidade que vai ser com certeza essa partida. Então segunda-feira falaremos tudo sobre esses jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Mudando agora, vamos falar de Paulista da 2ª Divisão. Para Paulista que terá rodada neste final de semana e tem um destaque de uma contratação bombástica no Fernandópolis Futebol Clube. Mais uma do presidente Gerry Falcão. Desta vez, quero saber se você lembra dele aí de casa, e você também, Gil. Abuda, já ouviram falar do Abuda? Já ouviu, né, Gil? Já. Abuda, destaque pelo Corinthians, né? Teve sua, inclusive foi revelado pelo Corinthians, passou por Vasco, entre outras equipes, Náutico, Wolfsburg da Alemanha, Avaí, Paraná Clube, Marília, Brasiliense, também no Sampaio Corrêa, no Oeste e muitos outros aqui, Verde Tóquio do Japão, e por último estava no Blumenau de Santa Catarina, no qual o Miller, que estava aqui, foi para ser treinador, né, de jogador. O Miller foi para voltar a ser treinador, no qual ele já, né, havia entrado nessa carreira de treinador, parou para vir jogar um jogo aqui e marcar um gol pelo Fernandópolis e entrou lá como treinador. Abuda estava lá como jogador no Blumenau, veio para o Fernandópolis, aí Gerry Falcão o trouxe e fechou com Abuda, porém o jogador ainda não poderá estrear, vai ter que esperar aí o fim
da primeira fase e torcer juntamente com todos vocês, todos nós, torcedores do Águia, pois está difícil, né, Gil? Está difícil. Fernandópolis terá uma tarefa árdua neste final de semana. Primeiro jogo do retorno contra o líder, Grêmio Prudente, líder do grupo 1. O Grêmio Prudente tem 22 pontos e o Fernandópolis é o quinto apenas com 12. Então 10 pontos separa aí o líder para o quinto colocado, Fernandópolis. Além de Grêmio Prudente e Fernandópolis, o jogo será amanhã às 16 horas em Prudente. Teremos Noroeste de Bauru contra o Acisense, confronto direto aí pela terceira colocação, terceiro e quartos colocados respectivamente. Noroeste joga em casa em Bauru às 15 horas e 30 minutos, também neste sábado. O América também joga no sábado às 19 horas contra o Tanabi. O Bandeirante de Birigui joga no domingo às 10 horas em casa contra o Oswaldo Cruz. E fechando aí também às 10 horas, o Vossen, vice-colocado, vai enfrentar o José Bonifácio. Gil, gostaria que você explanasse um pouco para nós sobre o Fernandópolis, né, com mais uma contratação bombástica do presidente Jerry Falcão, que vem aí trazendo grandes nomes, né, além de Miller, que já passou pelo Fernandópolis, tivemos também o Alex Dias, o Maurinho, que está inclusive no elenco até hoje. Alex Dias e o Miller jogaram apenas a partida de estreia, que foi derrotado aí por 2-1 para o mesmo Grêmio Prudente, que será o adversário de amanhã. Agora vem uma Buda. O que podemos aí, o que o torcedor fernandopolense pode esperar dessa contratação, que corre risco de não jogar? Se o Fernandópolis não classificar, o Abuda vai ser um investimento aí jogado fora. Então, uma carta aí que eu acho de risco. Mas quem sabe, lógico, o Fernandópolis tem amplas condições e este jogo de amanhã já é chave, né? Precisa vencer, né, Gil? Sem dúvida nenhuma. Como você disse, essa contratação do Abuda é incógnita, né? Porque primeiro nós precisamos classificar para que o jogador seja inscrito. Mas foi contratado aí, pertence à Águia, de repente pode, se o Fernandópolis não vier classificar, pode emprestar ele para outra equipe e ter algum rendimento, sobre algum retorno financeiro em cima desse jogador. Mas o que a gente percebe, né, Rodinho, mais esse marketing mesmo aí, você vê, o Fernandópolis tão badalado antes do campeonato aí na mídia, com o Miller, o Maurinho e o Alex Dias, agora, quer dizer, voltou a mídia novamente aí através do Abuda. Quer dizer, o jogo de sábado aí é de muita importância para as pretensões da nossa equipe na sequência do campeonato. Não vejo outro resultado aí que seja mais importante que a vitória. Caso o empate lá, apesar de ser o Grêmio Prudente ser o líder do campeonato, com 10 pontos a mais que nossa equipe, eu não vejo o empate como um bom resultado. Só interessa a vitória. Apesar que o Grêmio Prudente também tem 4 desfalques lá. E, quer dizer, se nós vamos analisar, caso o empate, o Oswaldo Cruz, ele vai jogar fora contra o Bandeirante. O Bandeirante, quer dizer, é o último colocado, a equipe teoricamente fraca, e o Oswaldo Cruz tem amplas condições de vencer o Bandeirante. Caso um resultado lá em Prudente que não seja a nossa vitória, ou a vitória do Oswaldo Cruz, a gente já perde essa posição. Já cai aí para 6º lugar. E o América também pode passar, né? Aí tem esse clássico regional aí também. A América está na bi. Caso de uma vitória do América, o América também pode passar o Fernandópolis. Vai a 13, né? E o Fernandópolis vai com 12. Quer dizer, você vê como que é importante aí a vitória dentro de casa. Deixamos escapar essa vitória contra o Vossen aí, que esses 2 pontos aí teria ajudado nós muito na tabela de classificação. Tanto é porque vai ter esse jogo, esse confronto direto aí do 3º lugar entre Noroeste e Acisense. Se nós tivéssemos vencido o jogo lá, estaria mais próximo dessas equipes. Aí sim, um empate imprudente seria muito bom para nós. Mas não vejo outro resultado lá se não seja a vitória. Vai ser difícil, é um campo muito grande lá em Prudente, vai ser difícil a equipe vencer, mas a torcida, todo mundo está postando as fichas no técnico Betão, quer dizer, o time aí tem feito alguns coletivos bons,
Quer dizer, jogou bem na estreia do técnico Betão, mas temos que vencer. Se não vencer, vamos complicar aí para a sequência do campeonato, porque mesmo que é o início da segunda fase, são 9 jogos, o outro jogo já é dificílimo, a gente vai pegar o Noroeste, que está em ascensão dentro de casa, que também não vejo outro resultado se não for a vitória. Então, Fernandópolis, quem sabe, a gente vence lá em Prudente, depois possa vencer aqui dentro, o que falta aí é a confiança aí para a gente tem percebido. Sequência, né? Exatamente. Falta uma boa sequência e com a sequência o que? Vem a confiança. E com a confiança, quem sabe, a gente pode deslanchar no campeonato aí e ficar uma terceira posição e manter essa terceira posição até o final, que é importante. O investimento que está sendo feito aí pela diretoria é isso, para classificar a equipe, quer dizer, só que se não tiver um bom resultado lá, quer dizer, já pode o trabalho ir para água abaixo. Aí já percebeu no jogo contra o Vossen, a torcida não compareceu em massa, quer dizer, já teve um número pequeno de torcedores, e caso vier ocorrer um resultado que não seja favorável ao UFC, quer dizer, a torcida aos poucos vai abandonando a equipe, exceto a torcida mais apaixonada, que sempre está ali em todo momento, mas, quer dizer, mas é uma pena, se a gente não vencer mais um ano nessa bezinha. Realmente, mais um ano, inclusive, né, o Rudimar esteve conosco essa semana, na segunda-feira, já passou pelo Fernandópolis, ídolo da torcida Sangue Azul. Ele mesmo citou, né, o Fernandópolis não merece mais estar, os torcedores, segundo ele, não merecem mais ver o Fernandópolis nessa divisão. Tanto que ficamos também na torcida, né, para que, assim como disse o Gil, não preciso nem complementar, só acrescentando mais algumas coisas, que precisa vencer, precisa de uma sequência, é a única equipe aqui com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? 3-3-3, 44,4% de aproveitamento na competição. Então, pouco para uma equipe aí que vem investindo muito, lógico, em marketing, né? Vem aparecendo nas mídias, está precisando de futebol, resultado, vitórias. Então, quem sabe, diante do Grêmio Prudente, fora de casa, líder, eu acho que a confiança vem. Depois joga em casa contra o Noroeste, joga fora contra o Bandeirante, uma equipe relativamente fraca, e depois em casa novamente contra o José Bonifácio. Acho que uma sequência que tem tudo para dar certo, desde que vença bem já, ou que não precisa vencer bem, mas que vença o Grêmio Prudente fora, que eu acho que esse é o jogo-chave. Eles tiraram, na minha opinião, a confiança da equipe, já perdendo, né, derrotando o Fernandópolis, né, a primeira derrota nossa no primeiro jogo. Poderemos recuperar em cima deles, voltando com 3 pontos de Prudente. Quem sabe aí é o caminho para Fernandópolis subir na tabela. É ou não é, Gil? Eu concordo com você, Valdinei. Tanto é que você falou aí a campanha do Fernandópolis é uma campanha modesta. Você pega essas 3 derrotas aí, tanto é que o time não tem uma sequência, falta confiança, porque 2 derrotas aí, que eu até acompanhei, contra o José Bonifácio e contra o América, que você não pode perder para esses times. Quer dizer, são 2 times, e esses 2 jogos, a equipe saiu vencendo, que é mais importante. Saiu vencendo, levamos a virada. Quer dizer, em hipótese alguma, a gente poderia perder esse jogo. Quer dizer, se tivesse outro resultado aí, quer dizer, então o que falta é confiança. Por isso que, eu volto a citar, esse jogo aí de sábado aí contra o Grêmio Prudente é fundamental para as pretensões nossas. E para readquirir e voltar essa confiança aí com o trabalho do Betão. Porque caso vencer lá, por pega que você falou, o Noroeste, depois a gente vai jogar fora contra o Bandeirante e receber o José Bonifácio, quer dizer, uma sequência boa aí pode dar para nós aí, quem sabe, então o segundo lugar. Quer dizer, é aí que vai ter a volta da confiança, o time aí vai estar mais bem estruturado, e quer dizer, e com a boa colocação, tem tudo aí para deslanchar na sequência do campeonato. Porque o que a gente torce e o que a gente mais quer, né? Pois é, João, a gente vem torcendo, vem, né, frisando sempre. Esse jogo é chave, esse jogo é chave. E nunca o Fernandópolis consegue esse jogo chave. Então, mais uma vez a nossa torcida, que esse jogo contra o Grêmio Prudente seja o jogo chave para o embalo da equipe. Está demorando, não pode aí vacilar, porque depois deixar para as últimas rodadas não dá mais tempo. Então, agora é a hora. Acho que os jogadores têm que pôr isso na cabeça. O treinador, lógico, deve já ter passado isso para os jogadores. O presidente, com certeza, também já falou, toda a diretoria. Os torcedores sabem também da dificuldade, estão apoiando mesmo assim. Então,
O que falta realmente é a vitória e embalar. Eu acho que esse é o momento. Eu acho que é o último jogo que pelo menos eu penso falar aqui no programa, que é o jogo. Então, se não vencer esse, para mim, não sendo pessimista, mas se não vencer o Grêmio Prudente, vai se complicar e realmente pode ficar de fora da próxima fase. Mesmo com a contratação do Abuda, como disse o Gil. Pode emprestar o jogador, parece que o passe dele agora é do Fernandópolis, juntamente com empresários, porém, vai só emprestar o jogador e não vai poder utilizar. Ninguém vai ver ele jogar aqui nos gramados do Cláudio Rodante. Então fica realmente a nossa torcida para que esse seja o último jogo aí para o Fernandópolis se acertar e encaminhar bem aí neste retorno do Paulista da segunda divisão. Segunda-feira vamos falar todos os resultados, né, da segundona e quem sabe com a vitória do Fernandópolis. Final de semana está por aí. Desejamos a você um ótimo final de semana, inclusive para você, Gil, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo final de semana. Vai pescar, Gil, esse final de semana ou não? Vamos sim, né? Vamos tirar um pouco do estresse aí, né? Vamos dar uma pescada aí. E desejar desde já a todos aí um ótimo fim de semana, uma ótima tarde a todos. E que possamos aí, segunda-feira, né, Valdinei, dar uma notícia mais agradável aí sobre o desempenho do FPC nesse jogo de sábado. Com certeza. A notícia, vamos dizer assim, né, não é que nós vamos informar, lógico, muitos já vão estar sabendo, mas que frisamos, né, que possamos frisar na segunda-feira a vitória do Fernandópolis. Estamos precisando, quem sabe é esse final de semana. Então, um ótimo final de semana para você, Gil, um ótimo final de semana para você, Leozinho, também, o garoto dos empates, e um ótimo final de semana para você de casa. Fiquem com Deus e até segunda. Até lá.